Glória a Deus, como Deus é bom em todo o tempo. Agora, como é que nós podemos ver que aquilo que o Senhor fez, o seu nome, passará como memória de geração em geração? Isso só pode acontecer a partir de cada um de nós. Somos nós que vamos pegar esses princípios, nos envolver com eles e fazermos as coisas acontecerem. Amém? Bom, foi baseado no que eu tive a visão quando eu estava lá no congresso, de vendo as pessoas correndo, pulando, e aquela alegria tremenda, né? E depois, quando as pessoas sentaram, eu comecei a olhar no semblante de cada um delas, e havia muitas pessoas pedindo socorro. E é interessante porque eu sempre digo assim: Senhor, se isso não tem nada a ver com você, tire da minha mente, porque eu não quero estar fazendo nenhuma conjecturação. Mas de repente as pessoas, eu sou muito conhecido lá, as pessoas começaram a me procurar: pastor, ore por mim porque eu tenho uma situação assim, pastor, ore por mim porque eu tenho uma situação assim. Eu digo: então, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, né? Porque todos nós temos situações, todos nós temos demanda. Então, existe um momento que você se alegra, como eu disse no culto, você recebe a palavra e você sai animado, mas amanhã é segunda. E na segunda você tem todas as pendências que você precisa resolver, todas as conjecturações. E aí onde você vai pegar aquilo que você pegou da palavra, quando você ouviu a palavra, juntar com a sua fé e botar em prática para que a sua vida possa funcionar. Irmãos, um dos fundamentos da fé, que nós pensamos que é apenas a palavra e a oração, isso já é fantástico, tem coisas muito mais além disso, como fundamentos para a nossa vida, para que a gente se torne sólido. Eu estava olhando, por exemplo, a vida do povo de Deus quando eles saíram do Egito. A Bíblia diz que eles passaram 400 anos como escravos. Então, logicamente que quando houve o êxodo, quando houve a libertação do povo, não tinham pessoas com 400 anos. Talvez tivesse pessoas com 100, com 120, talvez, né? Já era uma geração, talvez a quarta geração daquele povo. E houve um momento que eles clamaram a Deus, Deus ouviu, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, teve misericórdia e desceu para ver tudo o que estava acontecendo. Com isso, Moisés estava sendo criado dentro da casa de Faraó, porque isso é uma das coisas maravilhosas e você tem que entender isso, né? Muitas vezes o inimigo, ele é tão burro que Deus coloca ele para trabalhar a favor da gente. Então Faraó queria matar o menino, como ele não sabia quem era o menino, mandou matar todo mundo para ver se achava. Só que ele mesmo, Faraó, pegou o menino que era para ele matar, botou dentro de casa e cuidou do menino. Você entende isso? Diga: Deus é bom. Cuidado para você não pensar que a teologia está errada, ok? Tem que ter cuidado. Mas o fato é que Moisés está crescendo ali, e de repente Deus traz o êxodo para as pessoas. E aí houve uma festa. Naquele momento de festa, comes e bebes e todo mundo se preparando. Quem é que se lembra mais de problema? É como uma senhora que está grávida durante os 9 meses, tem aquelas complicações que você sabe, né? A única mulher que eu conheci que não teve nenhum problema, nem complicação, foi a minha. Teve 2 filhos, ela não sabe o que é gravidez, porque não teve nada. Simplesmente aconteceu, foi lá e teve um menino e acabou. Mas eu sei que tem muitas mulheres que têm muitas situações, não é verdade? E é normal de uma gravidez. Mas quando o filho nasce, a prova de que ela esquece que ela quer outro. Porque se ela lembrasse daquele sofrimento, Deus me livre, né? Mas ela quer outro. Então, no momento de festa, você esquece as coisas que você está passando e você caminha. Assim aconteceu com o povo de Israel. Lá estão eles, né? Agora saindo, é tudo festa, aquela alegria, aquele gozo, estamos livres, né? Mas você tem que entender que na mente deles, eles ainda eram escravos. Ainda não tinha tido uma libertação na mente. E eu ia falando para você que um dos fundamentos da fé, e sem dúvida, eu posso dizer para você que a transformação da mente é um dos fundamentos para que você possa entrar numa vida nova, entrar no novo de Deus. Quantas vezes você está na igreja, você escuta o pregador falar: olha, aqui vou liberar o novo de Deus e tal. Libera mesmo, a unção faz isso. Porém, se você não mudar a sua mente, você não vai viver esse novo de Deus. Porque não tem como você viver no passado
reclamando das coisas que aconteceram para viver o novo. Ou você se liberta de todas essas coisas que passaram, perdoa, deixa para lá. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que você não pode lembrar alguma vez, mas você não pode ficar preso às situações que você passou, porque se você ficar preso a essas situações, é difícil. Olha, eu tive momentos difíceis em Campina Grande, momentos maravilhosos na convenção, mas eu tive um momento difícil, quando eu passei pela rua do orfanato, onde eu fiquei de 0 ano a 2, porque veio o filme. Eu lembro de algumas coisas, poucas, mas eu fiquei ali, de 0 a 2 anos, no orfanato. A minha mãe me via, eu não via a minha mãe, ela me via de 15 em 15 dias, porque eu não tinha noção. E passando naquela rua, me veio aquele sobressalto, porém, passei. Eu não posso ficar novamente com aquela rua, com aquelas cenas, com aquele orfanato no meu coração e na minha cabeça, dizendo: olha, eu fui desprotegido, eu fui abandonado. Não. Eu não posso ficar pensando nisso, porque se eu ficar pensando nisso, o que está na minha frente, para que eu receba, não vai acontecer. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos presos a coisas que passaram, né? E lamentamos muitas vezes, e quando lembramos, nós sofremos novamente, né? E isso não é bom biblicamente, porque nós vamos entrar em situações difíceis, e o novo nunca vai acontecer, mesmo você estando vivendo numa atmosfera onde o novo está sendo publicado, falado, ensinado, mas você não vai viver. Por quê? Por conta do passado. Eu tive um líder que não foi muito bom, fui machucado. Se você ficar pensando nisso, irmão, você não vai adiantar nada na sua vida. Existe um tempo novo, existe um líder novo, existem coisas novas, e você tem que viver esse novo. Ou você decide viver o novo, ou você vai viver do passado. E vivendo do passado, o novo não vai ter espaço na sua vida. E você percebe que o povo saiu, e foi uma alegria muito grande, né? Quando eles saíram, uma festa, era uma multidão de gente, mas de repente, o primeiro problema, alguém disse: Faraó está chegando. Eita, vai começar todo o problema de novo. Aí Faraó, lá vem Faraó, né? E o povo clama a Moisés, e Moisés diz: por que clamam a mim? E Deus diz ao povo que marche, e bate na água, a água abre, o povo passa. Quando passa, que olham Faraó morrendo, os exércitos de Faraó morrendo, aí Miriam pega o tamborim. Começa a nova festa. Aquele problema passou, agora é uma nova festa. Aí Miriam pega o seu tamborim e canta: lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, porque triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Agora você precisa ver aquele povo dançando, não é como a gente fica assim, meio inibido, a gente dá uma carreirinha. Não, eles dançavam mesmo, era alegria. Miriam tocando o tamborim, profetizando, a coisa acontecendo, todo mundo numa alegria tremenda e tal, e aquela coisa, e aí passaram pelo mar, que maravilha, olha os milagres acontecendo, só pode ser Deus num negócio desse. Mas eles passam o Mar Vermelho, e depois que passa o Mar Vermelho, eles começam a ter sede. Meu Deus, passa por dentro de tanta água e não beberam água, não podia beber. E agora? 3 dias pela frente, sem água. Aí começa: não é possível. Será que Deus nos tirou do Egito para nos matar de sede no deserto? Cadê aquela festa? Cadê a convicção do que Deus tinha feito? Por que será que nós precisamos sempre de tanta festa para ficar lembrando o que Deus fez? Só era necessário uma festa. Mas a gente precisa sempre de uma festa, a gente precisa de um outro culto. Por isso que você tem que vir para a igreja, porque a gente sabe que na segunda-feira você já está precisando de um culto na terça, na quarta você já está precisando do culto na quinta, na quinta já está precisando na sexta, no sábado já está precisando do culto no domingo. Senhor, me ajude. Aí você vem e eu estou pregando o que estou pregando para você. E agora, não tem água, meu Deus, como é que faz? Eu só queria que você soubesse o seguinte: no calendário profético de Deus, tudo está prescrito. E muitas vezes nós não estamos como igreja andando nesse calendário de Deus. Nós estamos vivendo o nosso próprio calendário.
que é que eu vou fazer segundo, o que é que eu vou fazer terço, eu não estou dizendo que não tem que ter essa organização não, mas em primeiro lugar, nós precisamos observar quando estivermos passando por situações, o que é que Deus está dizendo para nós nessas situações? E por que nós entramos tanto em desespero quando não deveríamos entrar? Aplicar nossa fé. Nós vamos ter um evento aqui em julho, dia 5, 6 e 7. O evento é A Voz dos Profetas, um encontro de águias. Por que esse evento veio ao meu coração há 5 anos atrás e eu não pude fazer por conta da pandemia? Irmãos, eu acredito em palavras proféticas cheias de momentos de conhecimento e sabedoria, onde Deus manda que a gente levante uma pessoa e dê uma palavra para ela. Isso é bíblico. Mas eu também tenho me preocupado se nós temos como igreja o entendimento do que está no calendário de Deus para esses últimos dias. E só podemos entender isso se nós olharmos o que já aconteceu, e o que está acontecendo, e o que está por vir, e nós não nos preocupamos com isso. A nossa preocupação muitas vezes como igreja é: estou passando um problema, hoje eu vou para a igreja, pastor vai orar, eu vou ser abençoado, eu me alegro. Segunda-feira é segunda-feira. Não é somente isso, tem que ter uma base sólida de vida naquilo que a palavra nos ensina, porque mesmo as situações se tornando as mais difíceis, você tem um respaldo da palavra profética que te garante que você vai chegar no ponto final. Mas se você não tiver essa consciência, e esse evento é exatamente para isso, e você sabe como foi que Deus me disse para fazer? Fale com aqueles profetas que eu colocar no seu coração, e você vai dizer para eles: você vai pagar sua passagem, vai pagar seu hotel, vai vir ministrar, ainda vai trazer uma oferta. Aí nós vamos saber quem é quem. Porque me convidar, me dar a passagem, me dar uma oferta, me dar um hotel, é bom demais. Mas e agora eu tenho que fazer aquilo que Deus disse que eu tenho que fazer, sem nenhum aparato? Será que eu vou? Eu estou falando. Já tem 3 que está certo. Diga comigo: 5, 6 e 7 de julho. Vai ser um evento aberto. 2 quilos de alimento, você traz ele, ok? Que é para a gente mandar para o Rio Grande do Sul. E eu te digo, vai ser um evento que vai marcar essa casa, porque eu tenho certeza que nós vamos ouvir coisas extraordinárias que Deus vai fazer de uma forma totalmente diferente. Eu tenho desejado profetas visionários, profetas que tenham visão do hoje, do amanhã, das coisas que estão por vir. Você lembra 31 de dezembro, quem estava aqui? Quem estava aqui 31 de dezembro? Você lembra que tudo que está acontecendo foi falado nessa plataforma? Até o sol azul já aconteceu. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que tragam nos dias atuais um tipo de palavra de Deus que você possa se colocar sobre ela e você possa andar com firmeza, consciente do que Deus tem para a sua vida. Você lembra que Pedro traiu Jesus Cristo? No dia que as mulheres foram no túmulo, querendo tirar a pedra para untar Jesus, quando elas chegaram lá, a pedra estava removida, não tinha nenhum homem, nenhum dos discípulos. Pedro estava acuado, escondido em casa. Foi lá na carreira, viu, voltou, ficou preso em casa, acuado. Mas no calendário de Deus, na agenda de Deus, 51 dias depois daquele fato, ele era o preletor do Pentecostes. E foram 51 dias de ajuste na vida de Pedro, para que no dia de Pentecostes ele se levantasse com a autoridade que lhe foi dada. Qualquer circunstância que você esteja passando, eu te digo, no calendário de Deus, pode ser que na semana que vem você seja um novo homem e uma nova mulher, por isso que você não pode arrefecer. Bem, e o que aconteceu?
Quando você olha para a Bíblia, no capítulo 14 de Êxodo, não precisa abrir lá, Faraó está perseguindo o povo. Aí de repente, irmãos, o que é que acontece? Quando o Faraó deixa de perseguir para morrer, aí uma festa, o povo é festeiro. Capítulo 15 de Êxodo, você vai ver, é profecia, é palavra, é tanta coisa bonita, o povo se anima, um falando para o outro, um abençoando o outro, mas aí 3 dias depois está todo mundo murmurando, por quê? Porque não tem água. Acabou a festa. Aí Deus, no calendário profético dele, leva o povo exatamente para onde? Para as águas de Mara. Aí o povo, quando viu a água, quis fazer festa. Moisés, calma, vamos beber água. Quando o povo provou a água, não dá para beber, é tudo amargo. Oh, como é que Deus traz a gente, depois de tanta luta, para o lugar que a água é amarga? As águas de Mara eram medicinais. Toda a sua vegetação continha antibióticos, probióticos, etc, etc, etc. Porque o povo vinha fragilizado da escravidão, defesas orgânicas quebradas. E Deus sabia no calendário dele que eles precisavam tomar um remédio. E o remédio estava na água. E eles reclamaram. E Deus disse, tudo bem, Moisés, pega aí essa árvore, joga lá. E ali foi criado o primeiro genérico de todo o tempo. A medicação ficou pela metade. Você entende? Mas beberam. Então, você vai perceber que depois desse fato, das águas de Mara, aí a Bíblia diz que eles continuaram a caminhar, e não era o fato de que Deus não queria dar água a eles. É tão provável que Deus tinha, e Ele é soberano para fazer muito mais do que as pessoas pensam, que depois que eles saíram dali, regozijando, porque beber água era saudável para beber, a Bíblia diz que eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Então o problema não era a água, o problema era o que estava no calendário profético de Deus para eles viverem. Então, quando você estiver vivendo uma situação, ao invés de você reclamar, ao invés de você murmurar, ore. Ore ao Senhor. Simplesmente ore. Se alegre naquilo que você estiver passando. Porque todo mundo tem uma situação. Tem pessoas que têm dinheiro que não tem nem onde botar, e elas têm situações difíceis, psicológicas, emocionais, físicas, sentimentais. Então não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de possuir coisas, é uma questão de dentro. Por isso que eu disse que um dos fundamentos da fé, sem dúvida, é a transformação da mente, a renovação da mente. Porque quando você transforma a sua mente, você tem a possibilidade de experimentar, como Paulo disse, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E não importa em que situação você esteja, você vai experimentar. Amém? Diga, Deus é bom em todo tempo. E depois que Deus levou eles àquela fonte das águas, aí veio o maná, e os milagres começaram a acontecer, e foram acontecendo, mas na caminhada, outros problemas aconteceram, ao ponto de que aquela geração que saiu, não entrou na terra. Por quê? Por conta de reclamação, de murmuração. Então, nós temos que entender o seguinte, irmão, no momento que nós nos encontramos com o Evangelho de Jesus Cristo, e com os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, que são o fundamento, esse Evangelho é a primeira influência trazida pela palavra de Deus, para deixarmos as coisas velhas e avançarmos com as coisas novas. Há pessoas que têm no coração mágoa de 40 anos, e elas vão morrer com essa mágoa, porque nunca liberaram perdão, nunca quiseram dar um passo de fé com relação a essas coisas. Não haverá crescimento. Ô pastor, o senhor viajou e disseram a mim que toda vez que o senhor volta, vem com uma mensagem. Eu só trouxe essa. Essa foi a mensagem que veio. Você entende? Porque se não houver a liberação do coração de coisas que passaram, irmãos, a gente vai ficar, como diz na Paraíba, né, moendo o tempo todo isso. É um moído grande. Somente isso. E eu digo, a nossa vida não avança.
Aí você vem para a igreja, não transforma a mente, e a igreja não é boa, vai para outra. Aí lá você também não transforma a mente, a igreja não é boa, vai para outra. E você fica, né, feito crente São Raimundo, pé da igreja, pé do mundo o tempo todo. E não vai haver mudança nenhuma. Por quê? Porque é uma coisa que começa por dentro. Para acessarmos o novo de Deus, irmão, não tem outra forma. É ficar livre das mágoas, dos ressentimentos, das feridas que foram abertas e experimentar o novo de Deus. O remédio é a palavra, não tem outro remédio. Não se iluda. Ah, pastor, eu estou fazendo ali um curso de coach, agora a coisa vai para baixo. Porque só a palavra de Deus é que pode mudar o homem. Não tem como. Você pode receber muito conhecimento maravilhoso nos cursos que você faz, mas mudança de vida é aqui. Eu ontem vi uma pessoa fazendo um vídeo, falando das coisas que ela está fazendo. Um sorriso, maquiagem, até maquiagem tinha. Lindo, falando, estou avançando, está vendo, vem para cá, que você também. Mas antes de eu viajar, essa pessoa me procurou. Sabe como ela me procurou? Pastor, por mim, não sei mais o que fazer. Depois eu sei. Deixa tudo isso. Vem para a Bíblia, você também. Vem. Simplesmente. Só a palavra é quem vai trazer a mudança que nós precisamos. E vou te dizer mais, você não está só. E nem você está onde você está por você mesmo. Você sabia disso? Alguém esteve antes de você. Então é impossível no momento que esse evangelho entra e você pega o evangelho e você começa a viver o evangelho, não haver uma mudança de vida. Mas como eu disse no início, pastor, veja bem, eu tive um líder e foi muito difícil minha experiência, não é? Irmão, você não tem que se preocupar com o líder que você teve. Você tem que se preocupar com o líder que você vai ser. E com o tipo de liderança que você vai dar aos seus liderados. Porque aquele tempo daquele líder que lhe machucou, que fez isso, aquilo, passou, irmão. Você não está mais lá. Então não adianta ficar remoendo, falando. É um moído grande, moe o dia todo, pensa nisso. Não adianta. Depois que moe, depois do moído vem o miúdo. Aí é pior ainda. Então não adianta ficar. Amém? Mas veja bem, pastor Janduí, você não teve pai. Não, eu tive, eu não posso ter nascido sem pai. Eu tive pai, mas eu fiquei sem pai com 1 ano de idade. Era um deputado federal, um homem rico. Eu fiquei pobre. Agora, eu vou viver minha vida lamentando que meu pai era rico e que eu fiquei pobre, que eu não tive pai. Não, eu tenho que me preparar para ser o pai que eu não tive. É a mesma coisa você. Se você não teve um bom pai, não teve o aconchego da família, isso não quer dizer que a sua vida desmoronou. Não, você não pode ficar pensando nisso, meu irmão. Isso é velho e as coisas velhas, depois que o evangelho entrou, passaram. Se você ficar pensando nisso, você vai ficar preso ao tempo. O tempo passa, o tempo voa e a poupança mandarina não continua mais numa boa, foi-se embora também. Você entende? Então não pode ficar preso a isso. Sempre pensando no passado, sempre pensando no passado, sempre pensando no passado. É terrível. Às vezes eu digo lá em casa, quando alguém levanta com uma situação, mas isso aí foi ontem, já passou. Nós estamos no novo dia. O que passou, passou. Ora, até a uva passa, quanto mais as coisas da vida. Diga, Deus é bom. Então o que é que nós temos que fazer para que o novo não seja bloqueado na nossa vida? Esquece do passado. Avança. Olha o conselho de Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Cada dia tem que ser um dia novo. O que foi ontem, já foi ontem, agora é para frente. Senão a gente não vai alcançar. Então, irmão, se associe com pessoas que são mais espirituais que você. Não se associe com pessoas carnais, que falam de pessoas, que estão sempre murmurando, que estão sempre reclamando. Não se associe com essas pessoas, porque você vai sucumbir como elas. Se associe com pessoas
que são até mais espirituais que você. Se associe com pessoas que acreditam em Deus muito mais que você. Elas vão te levar a acreditar como elas acreditam. Amém? Diga: Deus é bom. Faça aliança com casais que vivem uma vida diante de Deus. Sabe que qualquer casal não pode ser um casal para andar com você? Não. Tem que ser pessoas que têm uma vida equilibrada, uma vida na presença de Deus. Esses são casais com os quais você deve fazer uma associação. Ande com esse tipo de pessoas que podem gerar para você uma boa influência, trazer boas referências. Você entende? Isso é importante. Eu estava na conferência lá agora, eu não passava um minuto sem que alguém chegasse. Pai do Senhor, pastor, como vai? Tudo bem? Eu sou uma referência. Pastor, isso me engrandece. Isso é fruto de um trabalho que foi gerado em 45 anos. E que não começou comigo, você sabia disso? Não começou comigo. Alguém colocou essa base no meu coração para que eu fosse o que eu sou hoje. Alguém colocou essa base. E se tem uma pessoa aqui nessa casa, hoje pela manhã, que poderia ser a pessoa mais frustrada do mundo, seria seu pastor. E eu não sou. E cada dia estou mais bonito. É só você olhar para o meu rosto. 70 anos, irmão. Com face de anjo. Aleluia. É. Vamos copiar o figurino. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Você sabe que há muitas pessoas que começaram bem e elas foram declinando na caminhada, porque as coisas não aconteceram do jeito que elas queriam, porque elas projetaram uma agenda para elas mesmas, elas não observaram a agenda de Deus, e porque não observaram a agenda de Deus, foram declinando, ao invés de estar crescendo, foram declinando. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho muitos amigos que começaram o ministério e começaram bem, explodiram ministerialmente, igrejas fantásticas, poderosas, grandes, em todos os sentidos, e hoje não existem mais. Agenda própria, porque até na igreja, se você fizer apenas a sua vontade e não fizer aquilo que Deus está determinando, você entende isso? A coisa não vai funcionar. Diga: Deus é bom em todo tempo. Tem uma coisa que é importante, que eu queria falar para você. Pessoas que começam bem, eu tenho uma noção mais ou menos assim. Todos nós temos da parte de Deus um dom. Todos nós. Um dom. E para que foi dado esse dom? Não foi para o nosso bel prazer? A menina canta, é uma adoradora, foi um dom que Deus deu a ela, mas esse dom que Deus deu a ela é para um propósito. Irmão, escute isso agora, aguce seus ouvidos. Se você não submete o seu dom a um propósito, era melhor que você não tivesse o dom. Porque você vai ser cobrado pelo dom que você recebeu, mas que não submeteu a um propósito. E está cheio de pessoas cheias de dons e talentos, mas elas não submetem os seus dons e os seus talentos a um propósito. E elas serão sempre pessoas insatisfeitas, é como se a vida não tivesse nada para dar para elas, e isso não é. O seu dom e o seu talento, você precisa submetê-lo a um propósito. E se você está no reino de Deus, você tem que submeter o seu dom, o seu talento ao propósito do reino, porque senão nunca vai ser uma pessoa realizada, vai ser como o ioiô, um dia em cima, um dia embaixo, um dia em cima, um dia embaixo. Sabe que tem pessoas assim? Não, pastor, agora vai, agora eu vou mesmo, vou pegar aqui com o senhor. Ó, pastor, é porque sabe o que aconteceu. Pronto, é assim. Nunca avançam. Por quê? Porque não submetem o seu dom a um propósito. Escute isso.
Eu estou quase terminando. Jesus estava no Getsêmani orando. Ele estava submetendo tudo que ele era a um propósito. Jesus estava submetendo o que ele tinha ao propósito de ser vencido na cruz. Escute isso, talvez você não tenha ouvido isso ainda. Jesus foi vencido pela cruz. Mas foi vencido pela cruz que ele venceu a morte. Se ele não tivesse sido vencido pela cruz, a morte não teria sido vencida. E Pedro estava com ele. E quando aqueles poucos guardas chegaram, que Jesus disse, sou eu, caiu todo mundo, ele levantou, aí Pedro puxou a espada e ele quis cortar a cabeça do cidadão mesmo, é porque ele errou, aí pegou na orelha. E Jesus disse, Pedro, que negócio é esse? O que é que tu estás fazendo? Eu vou parafrasear para você. Pedro, você acha que eu não tenho poder, autoridade suficiente e capacidade para conclamar uma miríade de anjos aqui agora e detonar esses poucos soldados que estão aqui? Eu tenho. O que é que Jesus estava dizendo a Pedro? Pedro, eu tenho poder e autoridade, eu tenho capacidade, só que eu não vou usar o meu poder, a minha autoridade e a minha capacidade para satisfazer a mim mesmo. Eu submeto o que eu sou, eu submeto o que eu tenho e eu submeto o que eu posso a um propósito. É como se Jesus dissesse a ele, o meu propósito, Pedro, não é fugir da cruz, mas é ir para a cruz, para que o poder que eu tenha vença a morte através da cruz. Quantos de nós já pensamos nisso? Ou quantos de nós não estamos fugindo da cruz? Oh, pastor, minha cruz tem sido muito pesada, eu não aguento mais carregá-la. Não tem como você vencer a morte do eu, a morte do egoísmo, das satisfações próprias, da carnalidade, se você não se submeter à morte da cruz. Porque é morrendo na cruz que você vence. Alguém já disse há um tempo atrás, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você lembra disso? Amém? Então, há muitos de nós que poderíamos já estar em vitória, mas estamos correndo da cruz, não estamos querendo crucificar a nossa carne. Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, negue-se, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Olha, no primeiro momento ele veio para morrer na cruz, submeter os seus dons e talentos a esse propósito, mas agora ele vai vir com a vitória. Agora não vai ser mais cruz, agora ele vai vir na vitória. É sendo vencido pela cruz que eu venço a morte, que eu venço todas as coisas que possam estar ao meu redor, mas sem ela é impossível. Então eu preciso determinar para mim mesmo, irmãos, que eu preciso pegar os meus talentos e os meus dons e colocar no propósito. Um dia alguém disse assim, eu era pastor 17 anos, e disse assim, pastor, o senhor teria humildade suficiente para sentar numa escola chamada Rema, para aprender a palavra? Sabe o que ele disse a mim? O senhor teria humildade suficiente para aprender, ficar 2 anos num banco para aprender? Eu ouvia dizer assim, você não sabe nada? Eu podia tomar uma posição, que é isso, irmão? Sou pastor há 17 anos, você já me ouviu pregar várias vezes, já te abençoei tanto. Não, eu disse, claro. Ele disse, então ore, porque se você for, eu vou ser seu mantenedor. Eu disse, não, eu não vou orar não. Não vai? Não. Orar para quê? Para aprender a palavra de Deus? Irmão, eu faço rema. Pastor, eu vou orar para ver se Deus quer isso. Eu estou te chamando para aprender a palavra.
Tiago, amigo, você poderia pegar o seu talento que você tem aí para me ajudar em tal coisa no propósito do reino? Não, pastor, veja bem, essa área não é bem minha área, eu não sou nisso, eu não sou. Eu poderia pedir a ele, para ele dizer o que é que significa o apóstolo, o que é que significa no grego ou no hebraico, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ministro de música, etc, 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 etc. É tudo escravo. A palavra é para ser escravo, todo mundo escravo. Sabe qual era a nossa posição? Não era no púlpito, não. Era no subterrâneo do navio. É isso que a palavra diz. Mas a gente acha bonito é aqui. Por quê? Porque nós não queremos submeter os nossos dons ao propósito do reino. Nós queremos submeter os nossos dons ao que eu quero fazer. E há muitas pessoas que estão fazendo muita coisa, menos para o reino. E elas estão achando que estão fazendo. Lembra o que Jesus disse? Senhor, abre a porta. Eu não conheço vocês. Como não conhece? No seu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. Nós construímos e derrubamos. Não conheço vocês não. E aí? Porque nós não pegamos os nossos talentos e os nossos dons e não submetemos aos propósitos do reino. Por isso que eu falo sempre, o senso profético de destino, que você tem que se ajustar a ele para que você veja as coisas que Deus tem para fazer. Então pense em algo nessa manhã. Você não começou sozinho. Você pode chegar para mim, algumas pessoas já chegaram, pastor, eu não entendo porque eu estou colhendo tanto e eu não lembro que eu tenha feito alguma coisa para colher como eu estou colhendo. Eu vou te dizer qual é a razão disso. Você conhece a vida e o legado de Moisés? O homem que ele foi, o profeta de Deus? Ele mesmo chegou a dizer que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, falando sobre Jesus Cristo, semelhante a mim. Ele se considerou como Jesus Cristo, porque ele era realmente um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que operou sinais, milagres, prodígios, maravilhas. E eu te ensinei aqui alguns dias atrás que ele não entrou na terra prometida, não foi apenas porque feriu a rocha, é porque ele não olhou o contexto profético do que estava escrito. A primeira vez que Jesus viria, seria ferido. A segunda vez não é por pancada, são por palavras. Ele na segunda fere na primeira e fere na segunda. É um contexto profético que ele burlou. Mas mesmo assim ele disse, eu sou um profeta igual a ele, Deus vai levantar. Então ele tinha um legado, tinha coisas extraordinárias. Agora eu te pergunto, isso começou com Moisés? Não. Qual foi a base para que Moisés se tornasse o que ele era? O pai e a mãe. Você lembra que ele foi criado na casa da filha de Faraó? Mas a mãe estava lá amamentando ele. E ela passava todos os princípios para ele. Então esse legado não começou em Moisés, começou muito antes. O meu legado, a vida que eu tenho, não começou comigo, começou com minha mãe. E se você souber ou não, pode ser que lá na tua geração, de pessoas que você nem conheceram, tinham pessoas que eram do Evangelho e que oraram por suas gerações, como nós lemos aqui, Deus levantaria a memória para as próximas gerações. Então, muitas coisas que você pode estar colhendo hoje, você nunca nem orou, não era nem crente, mas alguém lá no passado orou. E se ninguém no passado orou por você, eu te digo que Jesus Cristo orou por você. Quando ele disse, eu não estou orando só por esses aqui, mas por aqueles que virão. Então você não é a última Coca-Cola do deserto, o seu dom não é para você mesmo, é para o reino. Submeta o que você sabe fazer ao reino, à igreja local, procure a liderança, diga, eu quero trabalhar, eu não quero só ficar ouvindo, engordando, não, eu quero fazer alguma coisa. Porque não foi você que começou isso. A fé que Moisés tinha veio da mãe. Aleluia! Diga, Deus é bom. Nós pais não devemos por hipótese alguma subestimar o nosso compromisso de fidelidade a Deus. Porque nós pais, mesmo que nós não cheguemos a lugares altos, a nossa geração
por causa da nossa fé, do nosso comprometimento com Deus, eles podem ir a lugar que nós nunca iremos. O seu filho, por exemplo, simplesmente por causa dessa fidelidade a Deus. Olha para a vida de Timóteo. O que foi que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, o que você é e o que você tem não se originou em você. Olha que coisa bonita. Aí está escrito assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações dia e noite. Lembro-me das tuas lágrimas e estou desejoso de ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, depois em tua mãe Eunice, e agora habita também em ti. Aleluia! Será que alguma vez você já lembrou de orar a Deus, agradecendo a Ele, por pessoas que tiveram no seu passado, que você nem conhece, que nem sabe se elas eram ou não eram, mas você os está colhendo hoje, o que alguém lá no passado, na tua geração, no Evangelho, orou pela geração dele que viria pela frente, e você faz parte dessa geração, e você pode estar colhendo coisas hoje que você nunca plantou. Agora você tem que ter a responsabilidade de submeter o seu dom e o seu talento hoje para a sua próxima geração. Porque eu tenho filhos, desejo ter netos, bisnetos, tataranetos, e etc, 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 etc. Então essas gerações, com certeza, que eu estou orando por elas através dos meus filhos, eles vão ter algum legado uma certa vez, daquilo que eu estou fazendo. A mesma coisa é você. Então não subestime essa responsabilidade de viver uma vida com Deus, você pai e você mãe. Viver uma vida com Deus para que a sua geração possa usufruir daquilo que você está fazendo nos dias de hoje. Diga, Deus é bom. Então a trajetória de Timóteo começou com a avó, depois com a mãe, e agora é ele. E com certeza ele vai deixar para outras pessoas. Então sempre alguém está lançando uma base na nossa vida. Nós não conhecemos às vezes muitas pessoas, mas você sabia que tem pessoas que oram por você cotidianamente? Eu sou uma delas. Aleluia. Para que você alcance vitória. Para que você alcance vitória. Dia após dia orando, 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 orando. E a vitória vai chegar, você nem vai lembrar. Não, talvez o pastor tenha orado. Não, você nem lembra. Mas o importante é que você receba. Diga, Deus é bom. Então outras pessoas, eu posso, às vezes pode acontecer isso, eu estar aqui orando por coisas e eu não alcançar essas coisas que eu estou orando. Mas com certeza, alguém na minha geração vai usufruir daquilo que eu orei, mesmo que eu não tenha chegado lá, não tem problema. Mas se outras pessoas pegaram, é importante, é o normal, irmãos, que os nossos filhos carreguem as nossas motivações espirituais. E não deixa ninguém olhar para você e te condenar. Ah, mas eu olho para você, pastor, e vejo que sua filha não é bem assim, vejo que seu filho... Fica quieto. O amanhã vai dizer muita coisa. Temos que ter cuidado, porque pode ser que eu não esteja vendo hoje, ou você não esteja vendo hoje, mas pode ser que você veja amanhã, pode ser que você nem veja o resultado daquilo que você tem orado, daquilo que você tem buscado, simplesmente porque você se colocou diante de Deus para colocar os seus talentos diante do Senhor. Então não subestime, por hipótese alguma, nada daquilo que Deus determinou para que você fizesse. Levante-se com força, faça festa quando puder, mas não esqueça, não esmoreça no outro dia, porque a festa acabou. Nós temos essa tendência, estamos no culto, recebendo uma palavra, glória a Deus, aleluia, né? E é muito bom quando o pregador vem, aí ele quer terminar o culto, e ele levanta a voz, oh, e você levanta, oh, aleluia. Na segunda-feira não tem esse grito do pregador, é você com você mesmo.
E aí onde você vai mostrar o que você tem por dentro, o que você recebeu, em que posição você está. Agora, acima de tudo, submeta os seus talentos e os seus dons ao propósito do reino. É isso que vai fazer acontecer toda a diferença na sua vida, e você vai ser exaltado por Deus por conta de se submeter com aquilo que Deus deu a você para o reino dele, para o crescimento do reino. Não se entristeça por hipótese alguma. Volto lá e digo assim: o povo se entristeceu, a água era amarga, mas depois que beberam a água, veio o maná, alegria, comida, vieram as águas da fonte. Deixa eu dizer uma coisa, pode ser que hoje você esteja passando por uma situação bem difícil, uma circunstância. No calendário de Deus, a 10 passos da sua frente está o que vai te trazer refrigério. Você não pode desistir de dar esses 10 passos. É como eu canto sempre: quando não existia, contra toda esperança, plenamente seguro, na certeza que Deus cumpriria o que prometeu. E aos ataques na fé, resisti. Então, vindo o tempo da ceifa, colhi. O que era impossível, hoje é mais que um troféu, uma prova que Deus é fiel. Irmão, Deus nunca vai te abandonar. Agora, eu vou te dizer, se tem um momento bom de você fazer a festa, é no momento que parece que não está acontecendo nada. Aí, para você não parecer que está doido, porque a família está sabendo que está tudo errado, tudo desmantelado, você vai dançar na frente: mamãe está doida. Se tranca no quarto. Pronto. Se tranca no quarto. Aleluia! Glória! Vai acontecer. Pronto. Só você e você. Terminou, lava o rosto e sai como se não tivesse acontecido nada. Consciente de que Deus está fazendo. Pronto. Porque Deus está fazendo, viu? Pode ser que você não esteja vendo, pode ser que você não esteja sentindo, mas Deus está fazendo. Eu tenho certeza disso, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, se levante agora em nome de Jesus, e levante suas mãos, e agradeça a Deus por aquilo que Ele está fazendo, que você nem está vendo. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Então comece a se preparar para receber. Amém? Comece a se preparar para receber. É assim. Você tem que crer que ainda não foi o fim. Irmão, escuta isso. Só tem um que pode botar o ponto final. É Deus. Enquanto Ele não colocar o ponto final, continue crendo, continue avançando, continue subsistindo a tudo, enfrentando tudo, porque você vai ter vitória. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Agora, não é você arrefecendo, não é você desistindo, não é você deixando de orar, de glorificar a Deus, de estar na igreja. Isso aqui é um lugar que te alimenta. Você precisa vir todos os cultos. Amém? Você não deveria vir no culto só da manhã, você devia vir no culto da noite também. Porque esse é um dia dedicado ao Senhor. A gente critica os judeus, mas o judeu está no sábado o dia inteiro, ligado. 380, 300, tantos 300 que você queira colocar aí. E a gente não. A gente às vezes é religioso. Vem, não, já fui hoje de manhã, está tudo certo. Aí de tarde você está fazendo o quê? À noite está fazendo o quê? Você devia estar na igreja ouvindo a palavra. Vai chegar um dia, eu já disse uma vez aqui, que você vai buscar e não vai encontrar. Então você precisa, enquanto pode achar, estar junto dessa palavra. Porque é essa palavra que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. É através da palavra, é no falar a palavra que as coisas irão acontecer. Olhe para a Bíblia, olhe para os personagens bíblicos, olhe para aquilo que eu preguei para você nessa manhã. Não desista, não se entristeça se as coisas não estão acontecendo como você tem desejado. É bom, às vezes, até que não aconteça como você tem desejado, porque talvez não seja o melhor para você, da parte de Deus. Talvez aquele que você nem está esperando é o que Deus quer fazer na sua vida. E você tem que ter gratidão a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Ficar em paz. Amém? Diga comigo, ficar em paz. Agora diga comigo assim, bem fortemente. Efatá. Não, isso aí não. Desse jeito aí você não abre nenhum. Efatá quer dizer abre-te. Diga com força.
Efatá. Abre-te. Então nessa manhã, baseado na palavra que Deus me deu, uma porta aberta. A porta está aberta. Amém? A porta está aberta. Depois do Efatá você diz Shalom. Sabe o que significa? A porta abrindo Efatá. Shalom, tudo tendo, nada faltando. Deus proverá. É só ficar consciente disso, de que existe uma porta aberta e ela está aberta. Amém? Pastor, Deus mandou fazer a arca, só tinha uma porta. Você sabe qual é o simbolismo profético disso? É a porta da salvação. Simplesmente isso. Era uma porta para salvação. Não tem marabalismo teológico cristão. É uma porta de salvação. Nós temos uma porta de salvação chamada Jesus Cristo. Agora, tem outras portas que Jesus Cristo vai abrindo para que à medida que você cresce na palavra, à medida que você se envolve com a palavra, essas coisas comecem a vir para você. Então fique consciente de que você é filho. E como filho você tem aliança. E como quem tem aliança, você tem direitos e privilégios. Agora, não queira que seja do seu jeito. Deixa que seja do jeito de Deus, porque já está tudo programado. A Bíblia diz que Ele já sabe todos os teus dias. Já está tudo computado teus dias. Então eu não vou ficar nervoso. Eu não vou ficar nervoso porque está faltando a acústica da igreja. Não. Na hora certa Deus vai mandar os meios. A acústica vai acontecer. Não vou ficar nervoso com isso não. Não vou perder uma noite de sono. Não. Se você não vier, eu venho pregar para as paredes. Vou pregar para as paredes. E se você vier, eu vou pregar para você. Vou pregar para você, dizendo a você que Deus está com você, que Ele não te abandona, Ele não te deixa. Você só precisa submeter os seus dons, os seus talentos ao propósito do reino, e você vai ser grandemente abençoado. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te exaltar por tua palavra, que é uma palavra de vida, cheia de fé. E através dessa palavra, Senhor, nós podemos construir o nosso mundo. Porque está escrito que a vida e a morte estão no poder da língua. E nós vamos usufruir daquilo que nós falarmos. Então nos ensina, Senhor, a falar as palavras certas, as coisas certas, para que em tudo que fizermos o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Muito obrigado por essa manhã, Senhor, pelos Teus filhos, pela bênção da Tua palavra que nos convence, Senhor, através do Teu Espírito, de que nós precisamos pagar esse preço que é a nossa parte, que depende de nós abraçarmos o Evangelho, vivermos o Evangelho numa vida de santificação, numa vida de adoração, numa vida de louvor, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado, porque é para isso que nós estamos aqui, em nome de Jesus, amém. Vocês querem cantar? Então vamos cantar, aleluia. Celebre a palavra que você recebeu, amém. Pode ser que não tenha sido o que você queria, mas era isso que Deus queria te dar nessa manhã. Então recebe com alegria. Aleluia!